Opa, não. Glória a Deus. Quantos aí estão preparados para a palavra? Ok, a minha esposa pediu para reforçar esse aviso, que é muito importante. Depois da pandemia, nós não tivemos encontro com as nossas crianças na chácara. Tivemos no prédio, fizemos outros eventos, mas esse vai ser o primeiro. Então nós estamos cheios de expectativa. Então, por favor, você que quer levar o seu filho ou alguém da sua família, qual que é a idade? De 7 a 12 anos, procure a pastora Astrid no final para você fazer a sua inscrição, ok? Ou também, se você tiver dúvida de algum detalhe, pode procurar também aqui as esposas dos pastores, a minha esposa. E uma notícia boa para você, é que você já estava esperando, você está doido para jejumar, aleluia? Glória a Deus. Ô irmãos, nós somos uma igreja que nós nos alegramos com tudo. Se é para entrar na carne, nós nos alegramos, amém? Fazer churrasco, nós fazemos, mas se é para jejumar, nós vamos jejumar também. Serão 40 dias, aleluia? Não é de jejum não, alguns não dão conta não, aleluia? 21 dias de jejum, eu vou preparar você, 21 dias que nós vamos amarrar o valente, depois 21 dias de evangelismo, cura, sinais e milagres. Então será uma campanha de 40 dias, porque essa casa vai se encher. Até o final do ano nós teremos 3 cultos cheios para a glória de Deus. Um no sábado, aleluia, 2 no domingo, de manhã e também às 18 horas, aleluia. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Mais uma vez agradeço a Deus pela sua vida. Você que está aqui conosco, está nos visitando. O Senhor vai falar com você. Você que está nos acompanhando também pela internet, sintonizou agora aí no YouTube, no nosso canal. Deus vai falar com você. Pai, obrigado por esse culto tão especial. Por esse culto tão abençoado. Esse é o dia que o Senhor fez. Essa é a palavra para a nossa semana. Por isso fala conosco. Que essa verdade possa transmitir, ó Deus, poder ao nosso coração, e que o Senhor nos alimente e nos fortaleça. Ó Deus, o Evangelho é o poder do Senhor, que vai se manifestar nesse lugar em nome de Jesus. Amém? Uma coisa também que eu não ouvi no Videira News, que é muito importante, domingo que vem nós teremos o nosso culto de manhã e também às 18, mas no culto da manhã teremos consagração de filhos. Se o seu filho não foi consagrado, então domingo que vem, traga ele para fazer isso, ok? É algo espiritual, mas antes você tem que fazer um curso. O curso vai ser na terça-feira, 19h30. Não paga nada para fazer o curso, mas você precisa vir receber instrução e domingo, 10 horas da manhã, vai ser a consagração, ok? Conto com você. Hebreus capítulo 8, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério, tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Hoje eu quero falar com você sobre promessas superiores da nova aliança. Antes disso, preciso te fazer uma introdução rapidamente. A Bíblia, ela é dividida em 2 partes. Quantas partes? 2 partes. É conhecida como Velho Testamento e Novo Testamento. A palavra testamento também é aliança. No Velho Testamento, Deus se manifestou através de muitos homens de Deus, dos seus santos e também dos seus profetas. Mas no Novo Testamento, Deus se manifestou através do Filho, através de Cristo Jesus. E é tão interessante que muitas pessoas, às vezes por não compreender o tempo que nós estamos vivendo, eles ainda adquirem uma mentalidade do Velho Testamento. O Velho Testamento é palavra de Deus, sim ou não? É palavra de Deus. O Velho Testamento é palavra de Deus. Mas a palavra que Deus tem para nós hoje, que transmite vida, né? Transformação, revelação, mudança, é a palavra que sai da boca de Cristo. E eu posso ler o Velho Testamento? Óbvio que você pode ler o Velho Testamento. Sempre quando você lê o Velho Testamento, você precisa compreender que ele está falando de Cristo. O velho é uma sombra e Cristo é a realidade. Jesus tentou nos ensinar isso, e também para os seus discípulos, em Mateus capítulo 17. Por que eu te falo isso? Eu vou te falar uma coisa aqui, só para te dar um exemplo do que significa velha e nova aliança. Jesus, certa vez, quantos estão comigo nessa noite? Glória a Deus, muito obrigado. Jesus, certa vez, estava andando em uma cidade,
e ele ia passar numa outra cidade e ele precisava de pouso. Os mais antigos sabem o que eu estou falando. Tinha isso antigamente. Eram as pessoas que moravam, né, nas cidades, nas roças, quer dizer, eles davam pouso para as pessoas que eram, né, caixeiro viajante, como era dito aí. Então, Jesus passava pregando. E aí, ele pediu que os seus discípulos pedissem que as pessoas deixassem eles descansarem lá. Você sabe o que a Bíblia diz? Que teve um grupo de gente que rejeitou Jesus. Os discípulos ficaram indignados. E aí, você sabe o que eles viraram para Jesus e disseram? Jesus, o Senhor quer que a gente ore aqui e faça fogo cair do céu? E consuma eles? Eles não tinham muita fé para orar pelo menino que estava endemoniado, não. Mas se era para jogar um foguinho na cabeça de alguém e consumir, eles queriam fazer isso. E aí, onde é que está escrito isso? Lucas 9:59. Mas é tão interessante que Jesus volta para eles e dá uma resposta. Deixa eu ver. Lucas 9:59. Não é esse não. Lucas capítulo 9. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia, que eu acho que essa Bíblia aí vocês não encontraram não. Encontra para mim aí alguém quando eles falam isso. Versículo 59. Glória a Deus. Isso, obrigado. 54. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que nós mandamos descer fogo do céu para os consumir? Deixa eu te falar. Quem no Velho Testamento orou e o fogo caiu e consumiu as pessoas? Quem foi que fez isso? Elias. Então você vê, eles estavam andando com Jesus, mas a cabeça deles era uma cabeça do Velho Testamento. Ok? Era uma cabeça do Velho Testamento. Eles estavam andando com Jesus, mas a cabeça era do Velho. Infelizmente, algumas pessoas hoje estão andando na Nova Aliança, mas não desfruta das promessas. Sabe por quê? Porque a cabeça dele está no Velho. Olha a resposta de Jesus para eles. Versículo 55. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e lhe disse: Vós não sabeis de que espírito sois. O Filho do Homem, versículo 55. O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens. O Filho do Homem veio para quê, gente? Salvar. O que Jesus estava dizendo? Mudou o tempo, mudou a aliança. Vocês estão pedindo maldição, eu fico triste, mas eu fico vendo hoje muitos pastores que eles, domingo, usam o microfone para colocar medo no coração das pessoas, usando a Bíblia, para dizer que a maldição vai alcançar ele, para dizer que ele vai ser, se não acontecer isso, vai ser amaldiçoado. Aqui eu quero dizer para você, você não é mais amaldiçoado, porque em Cristo Jesus você é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Jesus queria ensinar isso para os discípulos, sobre a importância da nova aliança. E aí ele mostra isso através de uma experiência. Mateus capítulo 17. Eu vou pedir paciência dos irmãos hoje, porque hoje nós não temos trabalho com as nossas crianças. Uma vez por mês, nós permitimos que as crianças cultuem aqui junto com os pais. E nós temos bebezinho. E eu confesso para você que não é fácil segurar a criança de 2, 3 anos, 1 ano, 1 hora. Ok? Então, você que é maduro, tenha paciência se você vê uma criança chorando. Não quero que a mãe fique saindo, não participar da palavra por causa disso, não. Ela vai continuar aqui, ele vai chorar e nós vamos suportar. Amém? Por que você vai dar conta em nome de Jesus? Você é de Deus. Mateus 17, versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, os irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Presta atenção comigo. Pode ir passando para frente. A um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eis que lhe apareceram, quem, gente? Moisés e Elias. Quem apareceu? Moisés e Elias. Moisés e Elias. Os dois. O que Moisés... Poderia ter aparecido Noé? Sim. Poderia ter aparecido outro? Sim.
Mas por que Moisés e Elias? Porque Moisés e Elias representam a lei e os profetas. Todo o Velho Testamento é resumido em lei e profeta. E aí apareceram esses dois. Quando apareceram os dois, eu não condeno Pedro não. Apareceram os dois, o Pedro ficou extasiado com a transfiguração. Viu o rosto de Jesus brilhando sua roupa. Mas é tão interessante que Pedro não ficou, no primeiro lugar, extasiado com isso. Com quem que Pedro ficou extasiado? Com Moisés e Elias. Com Moisés e com Elias. E aí, olha o que Pedro disse. E apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos nesse lugar. Se queres, farei aqui 3 tendas. Quantas tendas? E aí ele diz, uma para quem que é a primeira? Moisés. Outra para Elias. E outra, versículo 5. E outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma voz, uma nuvem luminosa os envolveu. Quando diz que alguém falava ainda, é porque ele foi interrompido. O Senhor falou assim, ô Pedro, não dá para você continuar com esse negócio não, cara. Aonde você viajou demais? Aonde você vai? Você quer colocar Jesus e Pedro, Jesus, Moisés e Elias no mesmo nível? Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e vindo da nuvem uma voz que dizia, psiu, não é para fazer 3 tendas, não é para colocar Moisés e Elias no mesmo nível de Jesus, não. Este é meu filho amado, a ele ouvi. Não é tempo mais de ouvir Elias, não é tempo mais de ouvir Moisés. Agora é tempo de ouvir Jesus Cristo, aquele que tem na boca uma palavra de vida, de cura, de salvação. Me ajuda aí, irmão, dá um glória a Deus. Este é meu filho amado em quem me comprazo. Terminou aí? Não, a ele é tempo de ouvir quem? Mas o que o pessoal gosta de ouvir? Elias, seja zeloso, senão Deus vai tratar contigo. Eles gostam disso, pôr medo no povo. Esses dias eu ouvi uma pregação que o cara dizia, aonde estão os Elias? E ele gritava, aonde estão os Elias? Aí eu falei, meu Deus. E o povo, o que você acha que o povo fazia? Ninguém tinha coragem de gritar. Até eu do telefone fiquei mal. Falei, onde está o Elias? Alguém acha ele, pelo amor de Deus? Estão procurando Elias. Não estou zombando de ninguém não, só estou dizendo para você, a lente deles é do velho. Se a lente é do velho, ele não recebe os benefícios do novo. Aqui eu quero declarar para você nessa noite, você vai receber 5 benefícios da nova aliança. 5 coisas que Deus vai liberar para você, para esse ano ainda na sua vida, porque Deus vai liberar favor sobre você. Diga aleluia. Qual que é a primeira promessa da nova aliança? Volta para mim em Hebreus 8:6. Eu amo ouvir a palavra. Só que eu confesso, essa palavra aqui não é tão simples não. A palavra que você tem que esforçar para você entender. Ok? Mais importante que você sinta algo é que você entenda algo. Porque o que tem poder é quando você entende. Olha o que esse texto que nós lemos diz. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superiores aliança, baseada em superiores promessas. Cristo, ele fez uma superior aliança, e nessa aliança tem superiores promessas. Eu quero falar sobre 5 promessas, não vou demorar, para você não ficar ansioso, 5 promessas da nova aliança, que ela é para você e você vai receber, diga glória a Deus. Primeira promessa superior da nova aliança está em Hebreus capítulo 8, versículo 12. A palavra de Deus diz assim, pois com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. A primeira promessa superior, por que a primeira é essa? Porque se você não crê na primeira, você não consegue acessar as outras. Se você não crê na primeira, você não consegue desfrutar das outras. Se você ainda acredita que Deus está te cobrando seu pecado, que Deus vai tratar com você, que seu pecado vai te achar, como é que você vai ter fé para crer por curas, por milagres? Não tem.
Então você precisa ter consciência clara que os seus pecados foram perdoados. Um jovem me procurou uma vez muito angustiado. Por quê? Porque ele estava na igreja agora, crente já há uns 5, 7 anos, eu acho. Ele se relacionou na corte, casou com uma moça, não teve relação com ela antes do casamento, se guardou. Testemunho de fé. E o que acontece? A esposa dele engravidou. Quando ela engravidou, ele viveu os piores dias da vida dele. Sabe por quê? Porque no passado, quando ele não tinha conhecimento, ele pagou para que a namorada dele fizesse um aborto. Aí agora, a menina estava grávida, a esposa dele, na nova aliança, novo tempo. E aí veio uma seta na mente dele dizendo o seguinte: aquela criança que você matou no passado, agora a sua esposa vai sofrer as consequências disso. E ele viveu 9 meses da vida dele cheio de tribulação. Ele disse que ele nem ia na ultrassonografia porque ele tinha medo. Teve uma, parece que é a morfológica, que faz no 6º mês. Ele disse que deixou a esposa na frente, depois disse que ia guardar o carro, encontrar um estacionamento. Sabe o que ele fez? Ele ficou lá fora, porque ele tinha certeza que ia acontecer alguma coisa com a criança, e quem era o culpado? Ele. O que é isso, gente? É que a pessoa entende, o diabo mente para ela dizendo, ó, tem coisa de errado na sua vida, que na verdade não foi perdoado. Por isso, você vai ter que pagar por isso. E aí, graças a Deus, a criança, na morfológica, o médico diz, olha, saudável, grande, ganhando peso, olha que menino lindo e tal. E falando lá para ele, né, mesmo não tendo nascido, mas falando. E aí ele voltou para a internet para procurar coisas sobre isso. E descobriu que se passasse da hora, o menino poderia nascer com algum problema, o cordão umbilical poderia enrolar no pescoço, mas 3 meses de angústia. Até um dia que ele chegou na minha sala, nunca vou esquecer disso, nunca vou esquecer. Eu lembro um momento, foram as 2h50 de conversa, foi uma das conversas mais preciosas. Tudo que eu estou falando para você, em um tempo muito maior, eu peguei a palavra, eu abria, eu citava cada versículo, anotava no papel para ele. E sabe quando a pessoa vai recebendo cura? Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Quando Cristo foi levado naquela cruz, aquele aborto que você fez, Cristo levou ele lá também. Então você não precisa pagar por isso, porque Cristo já pagou. Você precisa apenas aceitar. Sobre você não há mais condenação, não há mais culpa. Então se o inimigo está dizendo para você que o seu desemprego é porque é um acerto de conta, se você está passando por uma luta, é porque você é duro demais, é tudo mentira. Todos os pecados que constava contra você já foram perdoados. Não tem mais culpa, não tem mais condenação. Diga aleluia. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não crê no perdão dos pecados, você vai continuar uma vida infeliz. Se você não crê no perdão dos pecados, o diabo sempre vai encontrar espaço para acusar você. Se você não crê no perdão dos pecados, o diabo vai encontrar espaço para sempre dizer para você, quem é você para pedir algo grande? Quem é você para pedir isso? Que autoridade você tem? Não é normal, mas eu fico preocupado quando eu vejo irmãos que diz que tem medo de gente que fica possessa. Tem medo de expulsar, tem medo disso. Na verdade, o que ele tem medo é do quê? É do pecado. Eu quero dizer para você, você não tem mais, eu não estou dizendo que você não cometa pecado. Eu só estou dizendo que o Senhor decidiu esquecer do seu pecado. Volta lá, ó, Hebreus 8:12. Agora, com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Eu estou falando para quem já aceitou Jesus. Quem não aceitou, você precisa aceitar. Somente Jesus tem poder para remover pecados. Por que você precisa ter essa consciência? Porque, você sabe uma coisa que destrói a sua alma, gera depressão, ansiedade, culpa? Consciência de pecado. Quanto mais consciência de pecado você tem, mais ansioso você fica. E é muito ruim que tem muitos lugares que as pessoas pregam um Deus irado. É um Deus que vai tratar com você. É um Deus que vai te castigar. Deixa eu te falar, Deus ama você.
Deus está pensando coisas boas para você. Deus, na verdade, Ele está procurando ocasiões para abençoar você. Quantos aqui têm filhos? Levanta a mão. Você tem filhos? Quantos aqui têm filho? Levanta a mão. Aleluia. Você só deseja coisa boa para o seu filho, sim ou não? Sim. Quando o seu filho te desobedece, faz coisa errada, você fica com vontade de orar, assim, de repente seu filho te deu uma resposta, se ele tiver adolescente, deu uma resposta ou fez uma coisa terrível com você, falou uma palavra que não deveria. O que você ora depois? Ô Senhor, traz uma lepra na boca do meu filho, em nome de Jesus. Traz um câncer, Senhor. Você vê, tem mulheres aqui, só de eu falar isso, elas falam assim, credo, misericórdia. E por que às vezes quando alguém está passando por isso, o que as pessoas falam? Deus pode estar tratando com você. Se você não tem coragem de fazer isso com seu filho, por que você acha que Deus trata alguém com doença? Onde Jesus passou, Ele tirou doença. Não tem nada na Bíblia que diz que Jesus colocou doença em alguém. E como tem pastores translocados que pegam o microfone para dizer, Deus está tratando com você, minha irmã. Eu fui pregar no interior do Mato Grosso, o pastor Adriano estava comigo. Interior do Mato Grosso. Ele viu uma senhora chorando. Ela chorava assim, depois nós fomos lá orar com ela, sabe por quê? Ela perdeu um filho assassinado. E ficou o netinho. O netinho procurou ela. Por que, mãe, isso aconteceu com meu filho? Sabe que ela foi na igreja, levou o netinho, chorando. E aí o pastor, no final, disse, irmã, isso não é normal. Aconteceu porque Deus quer chamar a sua atenção. E Deus não está alegre com a irmã. A irmã tem que voltar o coração para Deus. Eu vou falar uma coisa para você. Se alguém afasta da igreja e Deus tem que matar o filho dele para ele voltar, eu não quero servir esse Deus. Eu não quero nem pregar sobre ele, não. Eu não quero servir ele. Entende o que eu estou falando? Mas tudo por quê? Porque as pessoas criou-se uma imagem de Deus. Criou a imagem do pecado. Aí gera medo. Eu quero dizer para você, meu irmão, nesse tempo vai ser o tempo onde você vai mais experimentar favor. Vai ser o tempo onde você vai mais experimentar de bênção. Sabe por quê? Porque os seus pecados já foram perdoados. Onde não tem pecado também não tem maldição. Prepare para viver dias de glória, de unção, de poder. Diga aleluia aí, por favor. Quando você tem consciência de pecado, você não espera o bem, você espera o quê? O mal. Você fica o tempo todo com medo de Deus. Não, eu estou esperando só coisa boa. Tem gente que é assim. Você manda uma mensagem para ele e fala assim, depois você me procura que eu quero falar com você. Aí às vezes ele está ocupado. E aí na hora que ele te retorna, o seu celular está sem bateria. Ele fica 1 hora angustiado. O que eu fiz, meu Deus do céu? O que aconteceu? Jesus, misericórdia. Olha, eu vou falar para você. Eu não sempre fui assim não, mas eu cheguei numa fase, quando alguém fala, eu quero falar algo com você, eu falo, deve ser alguma bênção. Aleluia. Deve ser alguma coisa boa. E se for ruim? Tudo vai cooperar para o meu bem. Porque Deus me ama. Então deixa eu falar uma coisa para você. Não desenvolva consciência de coisa ruim. Deus vai liberar bênçãos dos céus sobre a sua vida. Se uma porta fechar, é porque Ele está dizendo, tudo que eu tinha para fazer nesse lugar eu já fiz. Agora eu estou querendo levar você para outro lugar. Vou abrir uma outra porta para você. Vou prosperar você em outro lugar e vou fazer com que você seja usado em outro lugar. Diga aleluia. Segunda coisa, segunda promessa da nova aliança. Os céus estão abertos sobre você. Diga assim, os céus estão abertos sobre mim. Sabe o que significa ter céus abertos? Olha para cá. É ter presença de Deus na sua vida. Você sabe o que significa ter céus abertos? É você não viver debaixo de opressão, de angústia, de tristeza. Eu vou falar uma coisa para você. Fica parecendo piegas, que às vezes fica dando muito exemplo da gente, mas eu vou falar, e não me interprete mal. Mas, graças a Deus, eu não acho que é por causa de mim não, acho que é por causa da minha esposa também. Só um pouquinho por causa de mim. A minha casa tem céus abertos. Os meus filhos são abençoados. Não é porque são meus filhos, não. Eles são abençoados. Minha casa é abençoada. Eu sinto presença de Deus na minha casa. Às vezes eu estou vindo para a oração, eu começo a cantar, eu sinto presença de Deus no meu coração. Sinto mesmo. Sinto presença de Deus. Deus fala às vezes palavra comigo, eu estou aconselhando alguém, eu começo a falar, às vezes eu saio,
eu gravo, vou falar sobre isso, vou pregar. Eu poderia ter outras palavras para pregar aqui. Sabe por quê? Céus abertos. Onde nós chegamos, presença de Deus chega. Quantos irmãos têm testemunhado de favor sobre nós? Sabe por quê? Céus abertos. Presença de Deus, vida de Deus. Onde você chega, tem presença de Deus chegando. Se você canta, você é um imã de presença de Deus. O Senhor falou isso comigo na hora do louvor. Tem gente aqui que é imã de presença de Deus. Você entende a palavra imã? Ele atrai presença. Tem uns que atrai confusão, já viu? Onde ele chega tem problema. Na hora dele colocar comida, a comida acaba. Não tem vaga no estacionamento. Deixa eu te falar, com muito amor e carinho, se você tem vivido assim é porque o céu está fechado sobre você. É sério. Não tem como. Tem alguns que você olha o semblante dele, é semblante de gente, parece que é amargurada, triste. Eu vou falar para você, Deus já abriu o céu sobre essa igreja. Deus já abriu o céu sobre a sua casa. Não tem céus de bronze. O que significa ter céus abertos? Significa que você vai orar, você vai ter resposta rápido. Enquanto outros talvez demoram muito tempo para ter uma resposta, você vai ter resposta rápida. Sabe por quê? Os céus estão abertos sobre você. Você crê nisso, sim ou não, irmãos? Você crê nisso mesmo? Você crê mesmo no favor de Deus? Você crê que as coisas cooperam para você? Eu creio. Eu creio que os céus estão abertos. Você sabe, no Velho Testamento, Isaías fez uma oração, ele fez um clamor. Isaías 64, versículo 1. Olha o que Isaías orou. Ó, se fendesse os céus e descesses. Se os montes tremessem na tua presença, como também um fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazer notório o teu nome aos teus adversários. De sorte que as nações tremessem na tua presença. Versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti. Que Deus é esse? Que trabalha para todos aquele que nele espera. Isaías um dia orou, ó, se fendesse os céus, ó, se o céu se abrisse. E esse clamor dele foi ouvido. No batismo, o céu se abriu sobre Jesus. Diz a Bíblia que quando Jesus saiu das águas, os céus abriu. As crianças não podem conversar. Vê que se tem alguma criancinha conversando do seu lado, fala para ele não conversar. O céu se abriu e uma voz falou, esse é meu filho amado, em quem tenho todo o prazer. E o Espírito de Deus veio sobre ele. Mas quando foi que os céus abriu sobre mim e sobre você? Lá na cruz. Lá na cruz, Deus respondeu a oração de Isaías. Olha o que diz Mateus 27, 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, os mesmos termos que ele usou. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Lá na cruz, quando ele disse, Senhor, nas suas mãos eu entrego o meu espírito. Diz a Bíblia que o véu foi rasgado. O céu se abriu, aí o Senhor agora veio habitar dentro de você. Por isso que ele diz, onde estiveram 2 ou 3 reunidos em meu nome. Tá? Tem que estar reunido o nome dele. Porque às vezes em bar tem mais de 2 ou 3 reunidos, mas não está no nome dele não. Tem que ser no nome dele. 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Isso significa, Deus vai mover na sua casa. Sabe por quê? Céus estão abertos. Glória de Deus já foi liberada e será mais ainda. Aplauda o Senhor nessa noite. Diga assim, eu creio. Diga, eu creio que na minha casa os céus estão abertos. Olha, eu não precisaria falar isso para você não, mas para declarar que os céus estão abertos, você vai ver essa semana portas se abrindo sobre você. Negócios sendo liberados sobre você. Sabe, o seu currículo vai chegar, indicações vão chegar e portas vão se abrir sobre você. Pessoas vão dizer, eu gostei de você. O que é isso? Céus abertos. Céus abertos. Céus abertos.
É maravilhoso quando você tem os céus abertos. Terceira promessa superior. Qual que é a primeira? Dos nossos pecados, o Senhor não lembra mais. Segundo, os céus estão abertos sobre mim. Você tem que começar a declarar isso. Quando você for orar, você precisa desenvolver uma consciência. Olha para cá. Qual consciência? Eu vou orar e vou ter resposta. Sabe por quê? Os céus estão abertos. Você não pode orar assim dizendo: oh Deus, será que o Senhor está me ouvindo? Substitua o será pela palavra eu creio que os céus estão abertos e agora mesmo o Senhor está ouvindo a minha oração. E você sabe, a Bíblia diz que o Senhor conhece você e Ele chama você pelo nome. Terceira promessa superior: o deserto florescerá. Diga, o meu deserto vai florescer. Nós passamos pelo deserto, sim ou não? Passamos. Mas lembre de uma coisa: deserto é lugar de passagem, não de moradia. Deserto é quando Deus permite você passar para trocar suas fontes. Deserto é lugar de Deus trocar a fonte. Antes você confiava em si, nas suas habilidades. Quando Ele passa pelo deserto, Ele vai ensinar você a depender dEle. Pastor, estou passando por um tempo de enfermidade, é meu deserto? Não. Não. Deus não leva ninguém a passar por doenças para dizer que está tratando com ele. Por que Deus não faz isso? Porque nenhum pai faz isso com o filho. Por que Deus faria? O que Deus ganharia com isso? Deserto é quando você passa por um momento na sua vida que é necessário. É quando Deus às vezes quer tratar, quer tirar o orgulho do seu coração. Eu não peço nada para ninguém. Ok. Ok e ok. Aí Deus permite às vezes você precisar. Você passar pelo deserto. Eu não preciso de nada de ninguém. Ok também. Aí Deus permite às vezes quebrantar você. Deserto é lugar que Deus prova o nosso coração. Eu fico preocupado quando eu vejo irmãos dizendo: pastor, vai atrás do fulano. Ele já foi da nossa igreja. Mas ele não quer se envolver mais, que ele está muito ferido. Já tem uns 5 anos que ele está assim. Deixa eu te falar uma coisa muito séria hoje, com muito amor também. E eu preciso falar isso porque quando você se dá o direito de se amargurar 5 anos, você é muito orgulhoso. Porque você se colocou numa posição de vítima. E só tem um que é vítima. Só Jesus. Só Ele. Pastor, mas eu fiz e me traíram. Você só fez porque Ele te deu. Porque o homem não tem nada se do céu não for dado. Pastor, mas é muito ruim quando você é traído. É, mas ainda é pior. É para o outro que fez. Pelo menos você foi alguém que foi traído. Eu não estou dizendo que isso é bom, não. Eu consigo compadecer de pessoa assim. Mas o que eu não posso é te permitir, é você aceitar que achar que isso comove a Deus e não comove. Nós não podemos ficar parados por causa disso. Porque se você fez para Deus, o homem nenhum te deve nada. Homem nenhum me deve nada. Eu nunca pego meu celular para cobrar de alguma pessoa. Tem muitos anos que eu vivo para servir as pessoas, amar as pessoas. Abro mão de muitas coisas, às vezes de coisas legítimas para servir as pessoas. Mas eu te falo, ninguém me deve nada. Sabe por quê? Porque se eu aceito que alguém me deve, eu me coloco em uma posição de vítima e de ficar requerendo sempre. Por que temos problema nos casamentos? É porque nós sempre temos um que fica cobrando do outro. É tão bom, tão maravilhoso, que acha no direito de chegar e bater e dizer: você tem que fazer sua parte. Quando você vê que o outro não fez a parte dele, faça, sabe por quê? Vai chegar a sua hora também. Não tem um que não é forte que um dia não fica fraco. Não tem um que não seja grande demais que um dia ele não se dobre. E às vezes o deserto é necessário para Deus te tratar. Para Deus às vezes checar sua motivação. Ah, pastor, eu fui muito humilhado.
Só é humilhado quem não é humilde. Quem pode humilhar quem é humilde? Falaram um monte de coisa para mim. Ok. Você concluiu? Concluí. Terminou? Terminei. Tá bom. Pronto. O que você fala ao meu respeito não me define. Mas o que a gente fala? Me humilhou, pastor. Falou coisas para mim que eu não merecia. Você vê? É deserto. Deus está dizendo, eu te humilhei, eu te provei para ver o que estava no seu coração. Quanto tempo ficamos no deserto? Escute-me, olha para cá. Você define. Teve um grupo de gente que era para ter passado lá por 52 dias. Você sabe quanto tempo que eles ficaram? 40 anos. Ficaram andando em círculo. Sabe por quê? Por causa de duas coisas. Por causa de duas coisas. Duas coisas. A primeira, murmuração. Todas as vezes que nós vivemos uma vida de murmuração, nós vivemos em círculo. Passando pelos mesmos problemas. Lidando com as mesmas coisas. Porque todo mundo que murmura, ele está dizendo, eu merecia algo melhor. Eu merecia uma esposa melhor. Eu merecia um marido melhor. E às vezes, a cura para a murmuração é a perda. Está achando ruim esse? Imagina você ficar sem. A pastora Dalva conta uma história. E eu vou contar aqui, eu sei que as irmãs não vão gostar, mas vou contar a si mesmo. Tem hora que você tem que ser corajoso. Ela disse que leu no livro isso. Que uma mulher disse, todo dia ela reclamava do marido. E ela diz, não, eu não aguento esse marido mais não. O que é isso? Toda vez que a pessoa diz isso, ele fala assim, eu sou tão bom, sou tão maravilhoso. Como que eu pude casar com uma pessoa dessa? Toda vez que você reclama de algo, no final você vai reclamar de Deus. Você está dizendo o seguinte, se Deus fosse bom, ele não teria me dado isso. Cuidado com isso. E a história diz que ela, na história, a mulher diz todo dia, eu não aguento mais. Um anjo apareceu para ela e disse, eu vi sua aflição. Eu vi sua angústia. Hoje eu resolvi atender o seu pedido. Já que você não aguenta mais, vou levar você hoje. Essa noite estou te levando. E vou dar para o seu marido uma mulher bonita. Inteligente. E ela ama fazer comida. Tem gente que está até mudando na cadeira. E fica aí, gente. Eu vou... Não é bom dar testemunho de mulher no culto. O clima pesa. Mas eu sei para que veio isso. Acho que foi uma seta do maligno na minha mente. Não, é verdade, precisa ouvir. E aí, eu vou levar ele hoje, você hoje, vou dar para ele uma mulher bonita e uma mulher que fez uma campanha de 40 dias de jejum, e por isso que ela está sequinha, só no óleo, 40 dias pedindo um marido igual o seu. E eu vou dar para ela. Diz que ela acordou, transpirando, pegou o celular e falou, onde você está? Ele falou, estou trabalhando. Ué. Vem para casa. Eu não posso, vem para casa. Se você recebeu uma ligação essa semana dizendo, vem para casa, é porque Deus está ouvindo a sua oração, aleluia. Dito isto, e se fosse o contrário? Está achando ruim sua esposa? Pensa você criar seus filhos sem ela. Conversa com uma criança nova que foi criada sem a mãe, para você ver a luta que é. Então eu vou te falar isso como um pastor que ama o que faz. Se você tem repetido muitos anos no mesmo problema, é porque tem murmuração aí. Não é normal ficar andando em círculo. Mas como que eu vou agradecer por um negócio desse? Quando você faz isso, Deus tem poder para mudar. Mas eu quero te falar, a promessa da nova aliança é que se você passar pelo deserto, o seu deserto vai florescer. A bênção de Deus vai estar lá. Eu já passei pelo deserto com a minha esposa. Lembra disso, amor? Quando nós batemos nosso carro, estava voltando do encontro, eu bati o carro. Ela não gosta que eu conto isso não. Mas eu vou contar também, porque um dia ela acabou comigo num exemplo que ela deu. Você lembra quando nós éramos pobrinhos? Eu falei, nós nunca fomos pobrinhos, pela mão. Acabou com o meu ego, me destruiu todo.
Eu tinha um carro, nós batemos esse carro. Passei uma situação difícil. Eu era pastor de jovem, eu fazia muito casamento. Muito. E mulher, cada casamento que ela vai com uma roupa diferente. Homem não se importa com isso. É ou não é? Qual outro homem que chega para o outro e diz: você estava com essa gravata no outro casamento? Não combina conosco isso. Não combina. Só os mais sensíveis que percebem isso. Os outros nem olham se o cara está com gravata, pelo amor de Deus. É ou não é? Não, nem olha. Vê se eu fico lembrando qual camisa que o Maico estava no domingo passado. Se ele veio com essa de manhã, eu acho que ele veio com essa de manhã. Nem sei. Brincadeira, Maico. Nem sei. Mas mulher não, mulher repara. Porque ela veste para outra. Eu vou falar para você assim, ruim falar isso, mas é verdade. Minha esposa revezava os casamentos com 2 vestidos. Teve casamento que ela já pegou até maquiagem emprestada. Eu entrava para dentro do quarto, aquilo parece que me doía meu coração. O meu primeiro filho, quando ele nasceu, foram os irmãos que decoraram o quarto. Até a cor eles escolheram, um azulzão feio, que eu não gosto daquela cor. Quando você for ajudar alguém, deixa pelo menos ele escolher a cor. Já que é oferta, não, o cara foi lá, eles compraram a tinta, irmão, ainda pintou. Na hora que aquele pessoal estava pintando, eles pintando de bom coração, e o diabo lá dizendo: nem o quarto do seu filho você consegue pintar. Que tipo de pastor você é? Mas não era o diabo não. Sabe quem que era? Meu orgulho. E a minha mulher, por isso que eu falo que o céu é aberto por causa dela, ela se alegrava com tudo. Ela toda alegre, pegava a maquiagem e dizia: não, amor, tranquilo, olha aqui, essa roupa, não, eu vou jogar um chá por cima, ninguém vai perceber não. E eu lá todo orgulhoso. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus tratou isso no meu coração, eu digo para você, nós avançamos e prosperamos. Tira toda a palavra de murmuração da sua boca hoje. Louve a Deus. Quando você não entendeu o processo, fala: Deus, não estou entendendo o que está acontecendo, mas isso não muda o fato. Deus é bom, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. E Ele está pensando coisas boas para mim. Mas eu estou no deserto. É só por pouco tempo. Mas mesmo no deserto, como diz Isaías 43, o Senhor vai colocar um rio. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo. Passa para frente o versículo, pelo amor de Deus. Não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rio no ermo. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que onde você está tem rio de Deus sobre você. Tem rio no seu trabalho. No deserto, Deus vai cuidar de você. Não vai te faltar coisa alguma. Você vai receber provisão. Pessoas serão enviadas para abençoar você. Portas vão se abrir diante de você. Diga amém sobre isso. Quarta promessa da vida daqueles que vivem na nova aliança: uma vida cheia de paz. Uma vida cheia de paz. Romanos 5:1 diz: justificado, pois, mediante a fé, temos o que, gente? Diga: eu tenho paz com Deus. Eu finalizo dizendo algo para você. Se você não tem paz com Deus, como que você vai crer em um humano bom? Se você não tem paz com Deus, como que você acredita que Deus vai cuidar de você? Você sabe o que significa ter paz com Deus? Ter uma opinião positiva de Deus. Abraão, Deus prometeu para ele um filho. Depois de 13 anos, a mulher dele ficou grávida. O menino nasceu, foi circuncidado, brincando, para lá e para cá. Aí teve um dia que Deus apareceu para Abraão. Diz: Abraão, eu quero seu filho. Eu fiquei esperando 15 anos. E agora o Senhor vem pedir para mim meu filho? Abraão relutou? Abraão disse: que Deus sanguinário é esse? Não. Abraão pegou o seu filho. E os dois estão subindo para o monte.
que Abraão pegou o filho dele e teve coragem de subir? Porque ele tinha uma opinião positiva de Deus. Ele disse, se eu estou em paz com Deus e eu perdi o emprego, estou bom. Se eu estou em paz com Deus e esse carro estragou, não sei o que Deus vai fazer. Se eu estou em paz com Deus e o Senhor me pediu isso, estou tranquilo. Diz a Bíblia que ele está subindo. E em um certo momento, o menino falou assim, pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, mas cadê o cordeiro? Ele estava subindo um monte em espiral. Mal ele sabia que quando ele estava dando passos de fé, confiando na bondade e no amor de Deus, o cordeiro estava subindo do lado. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele amarrou. Abraão diz para o menino, Deus proverá. Quando ele liberou aquele decreto, aquilo ecoou. Deus proverá. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Aí ele está amarrando o menino olha para ele assim, talvez não está entendendo nada. Ele está dizendo, o que está acontecendo? E de repente, Deus bradou, Abraão! Isso também é quando o céu abre. Eu vi que você teme, Abraão. Eu sei que você tem uma opinião positiva a meu respeito. Não faça nada com o garoto, Abraão. Quando Abraão olha para o lado, sabe o que tinha do lado, Felipe Vasco? Um animal. Porque quando você confia em Deus, o Senhor sempre vai prover para você. Quando você confia em Deus, às vezes na noite escura, quando você confia em Deus, talvez no vale, no dia da dificuldade, quando você confia em Deus, o Senhor diz, eu não vou desapontar você. Tudo parece difícil, mas eu estou providenciando algo. De repente, quando Abraão aparece do lado, o que tem? O cordeiro. Aquele representa o cordeiro. Eu quero dizer para você, ele tinha um pensamento bom. Não tem, meu irmão, por isso que eu falo que você não tem esse direito de se alguém abandonou você. Alguém pegou o seu dinheiro por uma coisa e fez outra, aí você fica 5 anos amargurado, você não tem esse direito. Você serve um Deus bom, maravilhoso, que te ama. Reposicione hoje seu coração. Coloque seu coração na posição certa e você vai ver o céu se abrindo e Deus dizendo a mesma coisa para você, como diz para Abraão. Deus está dizendo para Abraão, Abraão, não haverá limites mais entre eu e você, Abraão. Tudo que você pedir para mim, você vai ter, Abraão, porque eu vi que você tem um pensamento bom a meu respeito. Você tem paz com Deus, aleluia, aleluia. Hoje você vai sair desse lugar com paz com Deus. Paz com Deus. Tem irmãos que pegam um resfriado, ele diz, Deus, o que está acontecendo? Irmão, irmãos, veja a mão de Deus. Às vezes uma coisa não está dando certo, mas as outras tanto que Ele está cuidando de você. E essa que às vezes não está dando, Ele está te protegendo. Nem você não sabe. E a última coisa, última promessa da nova aliança, é descanso. Você não vai viver uma vida amargurada. Você não vai viver uma vida preocupada. Eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Não deixe que governo, político, homens atormente o seu coração. Existe um Deus que sabe o seu nome, que se importa com você. E a palavra que eu tenho para você hoje é entrar no descanso, Jeremias 17:7. Jeremias 17:7. Gente, vamos ler comigo esse versículo aqui para trazer descanso no seu coração? Vamos lá?
Nós vamos ler 2 versículos, 7 e 8. Eu vou contar até 3, com a sua voz alta, para tremer esse lugar. Nós vamos confessar esses 2 versículos aqui. Vamos lá? 1, 2, 3. Bendito. Nesse ano você vai frutificar. Nesse ano você vai prosperar. Nesse ano você vai ver familiares se convertendo. É no ano da sequidão. Se as pessoas estão sendo tomadas de medo, perturbação, na sua casa vai ter descanso, vai ter paz. Não é normal o que aconteceu com o nosso país, gente. Nunca se ouviu falar que criança não dormiu à noite, criança ficou chorando, perguntando pelos pais qual o resultado de eleição. Isso para mostrar que às vezes os filhos sabem muito sobre política e pouco sobre a palavra. Nós vivemos uma geração de, às vezes, de pai que coloca medo no coração dos filhos. Cuidado! Coloca o cinto, que se você bater esse carro você vai morrer. Para que isso? Treine ele com coisas positivas. Coloque o cinto. Nós somos o povo de Deus, nós obedecemos às leis. Nós já somos guardados. Não passe medo para os seus filhos. Não deixa comida não. Tem gente que está passando fome, você quer que passe fome? Não. Ensina para ele. Filho, come. Agradeça a Deus pelo que nós temos. Mas saiba de uma coisa, sempre vai ter na nossa mesa. Passe paz para sua casa. Transmita paz para sua casa. Chama o seu filho para ler os textos da palavra, porção como essa, salmos como esse, declara sobre ele. Sabe por quê? Você é guardado, você vai viver uma vida no descanso. Por quantos outros vivem atribulados com medo, o povo de Deus vai celebrar a vitória no descanso. Fique em pé onde você está. Nós vamos participar da mesa do Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você conhece